Oi, boa tarde, meninas. Boa tarde, minhas alunitas. Hoje eu vou fazer um vídeo sem chamar vocês, tá? Nós vamos fazer uma das monstras e vai ser a Draculaura, que eu preciso fazer ela em topo do bolo. Então, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma bolinha de isopor 30 milímetros, 3 centímetros, massa nas cores. A pele dela não é uma cor de pele assim clarinha, assim, normal, que vocês estão acostumados a fazer, não. Vocês vão pegar ela, né, claro, e colocar um pouquinho do rosa, que pode ser esse rosa pink aqui, que vocês vão usar para todos os detalhes, roupa, cabelo. Esse rosa pink, para quem não tem a massa pronta nessa cor, eu uso a tinta óleo carmim. Então, e massa preta, branca e um cinza, que são para esses detalhes aqui de perna, da brusinha, né? E braço. Então, esse rostinho dela aqui, com esse rostinho vocês podem fazer todos os outros rostinhos de todas as monstrinhas do mesma forma. O que muda é o tom de pele, tá? Umas são meio marronzinha, beijinha, verde, meio azulada. Mas o passo a passo vai ser sempre o mesmo. Então, como eu já fiz um rostinho para essa aqui, um rosinha, eu vou usar agora um mais moreninho, que eu vou fazer uma outra depois. Mas é exatamente igual. Eu tinha dado a aula, né, para vocês, do outro, mas não ficou salva, então nós vamos fazer, eu vou repetir agora esse vídeo, mas é tudo igualzinho. Então, você vai pegar uns 35 gramas de massa, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque depois vocês vão tirar o do pescoço, de outras massas. Então, nós vamos fazer, dar uma achatadinha aqui, pegar a nossa bolinha, colocar aqui. Pode ir bem para baixo, porque ela tem os cabelão, né? Então, não tem problema de aparecer massa. E começar a subir essa massa aqui nessa bolinha de isopor. Com cuidado para não deixar entrar ar, tá? Então, olha, bem justinho aqui na bolinha para não entrar um ar. Quando entra ar assim na peça, o que acontece é que depois vocês ela faz uma bolha e vai deformar todinho o rostinho. Vai fazendo assim, esse passo a passo que vocês conhecem, né? Porque quem é iniciante não vai fazer uma peça dessa, tem que ter já uma noção, tá? Isso aqui já é para quem já tem alguma experiência já em modelar rostinho. Vou fazer aqui, colocando massa. Fazer pode ser um formatinho de coxinha, assim de início. Sobrar aqui, nós vamos tirar, é pouquinho que nós vamos tirar, tá? Depois nós vamos tirar um pouquinho a mais na hora de fazer o pescoço. Então, aqui nós alisamos. Tem que estar bem lisinha, não pode ter nenhum rachadinho. E tentando deixar esse formatinho aqui pontiagudo, que é o formato do rosto dela. Como eu sempre digo nas aulas minhas de personagem, quando você vai fazer um personagem, é interessante que você imprima uma foto, tipo essas fotos, né, pra pintar, que aqui vai estar todos os traços do personagem. Então, ó, o rostinho dela começa assim, aqui ele é bem meio quadradinho,
Depois ele é bem pontiagudo aqui na parte do queixo. Então, esse é o que mais destaca, né? Fora tipo o olho muito grande e os lábios bem carnudos. Então, vamos tentar deixar esse formato aqui. Nós vamos pegar agora, separar aqui ao meio, bem no meio. Bem no meio aqui embaixo, nessa parte. E aqui, onde terminou a bolinha de isopor, nós vamos pegar e virar aqui do lado e vamos seguir assim, marcando até chegar esse meio. Ó, indo de um lado pro outro, que nós vamos tirar o pescoço. Alisando. Ó, e mantendo o formato, que é esse triangular, que é o rostinho dela, ó. Tô vendo que a gente vai tirar bastante massa, tá? Essa massa aqui, esse pescoço aqui, ele pode ser deixado para quem tem dificuldade. Tipo assim, eu conheço muita gente que fala assim, quando eu aperto aqui, eu amasso ali por engano. Então, deixa aqui esse pescoço assim para ficar segurando, tá? Quem tem esse problema. Senão já pode tirar, já pode cortar e alisar. Bom, temos já aqui esse formato que nós precisamos. Tá vendo, ó? Bem aqui. Esse formato é o formato de todas elas, tá? Então, agora você vai pegar um pincel, uma caneta, algo que não tenha marcação nenhuma, tá? Bem lisinho. E vai colocar bem aqui pra fazer a marquinha dos olhos, ó. Só aqui na frente, tá? Não precisa ser de um lado pro outro, não. Porque depois aqui você vai vir com o seu dedão e vai apertar, só que deixando grande aqui, porque ela que é a marcação para os olhos delas, que são olhos grandes. Alisa aqui. Vendo? Então, agora nós vamos pegar uma ferramenta, assim, que pode ser uma agulha, um cabinho de um pincel. Ó, eu peguei o hábito de segurar aqui. Então, eu normalmente corto o pescoço depois, nem que perde a massa. Mas daí, tipo, não corro risco. Então, nós vamos fazer duas marcaçõezinhas aqui. E essa marcação aqui, ela vai ser já definir mais ou menos o tamanho do nariz. Então, não deixe muito distante, porque ela tem um narizinho bem pequenininho. Os lábios são grossos, né? E os olhos são grandes, mas o narizinho é pequenininho. Então, nós vamos pegar agora para dar o formatinho desse nariz. Como a gente pega uma faquinha que já define aqui o tamanho, ó, que nós queremos. Aqui, ó.
mais ou menos o tamanho que a gente quer. Então, nós vamos pegar agora um boleador. Vamos fazer já o formatinho do nariz, já dando uma formazinha nele. Apertando aqui e deixando aqui maior. Não se preocupando com bochecha, porque é isso, ela quase não tem, tá? Aqui, ó, o nariz pequenininho. Tirando sempre a marcação. Levantando aqui e dando a forma. A gente pode, com o auxílio dessa ferramenta aqui, ó. Opa. Aquela de curvinha. Ferramenta de curvinha. Dá uma ajeitadinha aqui. Afinadinha. Então, agora nós vamos, eu prefiro antes de marcar as narinas, já fazer a boca, porque depois pode desmanchar quando eu tô fazendo a boca, e daí eu vou ficar furando de novo. Ó, aqui tem que deixar mais massa do que normalmente vocês deixam, tá? Ela tem que deixar gordinha aqui. Quando é uma bonequinha com os lábios fininhos, a gente alisa aqui. Mas essa, como tem os lábios grossos, nós podemos deixar, olha, deixa eu deixar de lado, gordinho aqui, tá? Porque essa massa vai pro lábio. Caso você tenha dificuldade, faça tipo um enxerto depois, colocando o lábio, tá? Colocando o lábio nela. Porque isso é uma característica delas, tá? Então, se fizer fininho, realmente não vai parecer. Então, agora vocês vão pegar uma faquinha. Essa minha, o que eu uso aqui, ela é de dentista, tá? Dentista. É de inox, é muito boa, tá? Pra cortar, pra marcar, pra modelar. Deixa eu só separar aqui. Tem o nariz, vê aqui agora, ó, gordinho tem que estar aqui. Gordo. E vou pegar e vou fazer um cortezinho aqui. Um pouquinho mais pra baixo do que normalmente eu faria, tá? Justamente por causa do lábio, ó. Normalmente a gente faria aqui. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais pra baixo, porque eu preciso de mais massa. Então, eu vou até puxar mais massas aqui. Do queixinho até. Eu posso sempre puxar mais, é claro, né?
faço o corte agora. Ó, já vi que deixou um pouquinho de massa aqui. Ela tem a boquinha fechada, mas agora nós vamos fazer uma aberturazinha pra gente puxar a massa de dentro pra fora. Põe esse fechado aqui. Só quero puxar a massa. Viro pra cá. Pra cá. Então, nós vamos fazer uma marquinha assim. Um aqui com boleador. Um aqui de um lado do lábio, outro de outro. E um aqui embaixo, da onde já é mais ou menos assim, eu já vejo aonde eu quero que vá o lábio, tá? Então, com o boleador, eu já pego, começo a trabalhar aqui nesse lábio de baixo. Vão tomando cuidado para que não perca o formato, mas se perder, a gente sempre tem como ajeitar. Aqui, aqui. Colocando agora, levando bastante massa. Aqui pro lábio. Automaticamente já fechando a boca. Então, agora nós vamos passar aqui em cima. Enquanto não fizer o lábio de cima, não dá pra ver bem como ficou. Vamos trabalhar aqui esse de baixo primeiro. Aqui eu posso puxando a massa. Elas têm um lábio assim, a la Angelina Jolie, apesar que na hora de pintar nós também podemos fazer um aumentinho nesse lábio. Então, agora para ir pro de cima, esse aqui é um pincel modelador, tá? Borracha ou silicone, eu acho que é silicone, da Condor. Então, agora para ir pro de cima, nós já vamos ter que dar aquele formato já que nós já queremos do nariz, tá? Vamos lá trabalhar com ele de novo. Afundar aqui. Pode afundar bem até, porque esse olho tem que ser pintado. Ó, tem que ficar levantadinho assim do lado pra gente fazer essa forminha do lábio que ela tem. Então, a gente vai colocar bastante massa. Vamos agora lá dentro, vamos trabalhar com o de cima. Dá uma levantadinha, que pode ser até uma levantada maior. Aqui ajeitar nosso formatinho do nosso nariz. Que é pequenininho. E fazer assim. O meio do nariz. Já vamos marcar aqui
fazer uma marcaçãozinha aqui pra já dar um formatinho de boca. Levanta. Vamos com o boleador levantar. A gente já tinha marcado aquele meio. Mais do que a gente faz nas menininhas normal, tá? Levantar um pouquinho a mais. Se quiser, pode pegar ainda a massa daqui, ó. E vai cortando assim pra ela não juntar, tá? Já que nós vamos fechar essa boca. Bom, inteira eu só vou fazer a Draculaura, tá? As outras, tem a Tereza Pena, que ela vai fazer uma apostila com todos os detalhes das outras, tá? Ela vai colocar lá no grupo depois a propaganda. Com todos os detalhes de roupinha. E o trabalho dela é lindo. Na Draculaura eu vou fazer ela inteirinha aqui pra vocês, tá? O vídeo. Bom, agora vamos definir certinho o nosso narizinho. Que tem que ser o mais delicadinho possível. Os lábios é grande mesmo. Ó, viu que eu já fechei a boca. Só o importante é que ele fique bem lisinho, porque depois nós vamos dar toda a forma dele melhor quando a gente pintar, tá? Então agora eu já venho aqui com uma agulhinha ou um palitinho de dente e vou daqui, ó, e dar pro lado, dar uma puxadinha assim pro lado. Ajeitar aqui. Gostei. Diminuir ele. Deixar aqui bem lisinho os lábios, senão marca na hora que a gente pinta, tá? Caso estiver secando e você ainda não terminou de modelar, ainda mais se você está num local que é calor, você pega um lencinho umedecido, desses de bebezinho ou de cosmético mesmo, dá uma passadinha assim na massa. Que ela fica
é como nova de novo. E o bom do lencinho umedecido, que ele não sai pelo, que ele tem aquele pelozinho de tecido assim, que estraga nossa massa quando a gente vê um pelinho nela, estraga a nossa pele. Olha aqui, ó, não precisa deixar ela bochechuda. É assim, é um trabalho que você tem que toda hora olhar, ver se você tá gostando ou não. Mexendo. Bom, aqui agora deixar pontiagudo, né, esse queixinho, e pegar até uma marquinha aqui. Uma marquinha aqui no queixinho. Meio que um formatinho de coraçãozinho, essa boquinha dela. Não deixe grudar, tá? Senão fica feio depois. Caso depois vocês terminam, vocês vão com uma faquinha bem afiadinha. Faço o corte. Então, por enquanto, tá pronto. Deixa eu cortar agora essa parte do pescoço. Sem perder o formato. Bom, tirando aqui o pescoço, né? Nós vamos colocar a orelha nela, né? Por causa dos brincos, como eu já disse antes. Ai, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa parte eu já tinha feito, já tinha até feito a pintura e não ficou salvo. Ranquei a orelha e vou repetir aqui de novo, tá? Você vê que eu faço por vocês. Ó, nós vamos pegar aqui um pouquinho assim de massa. O importante é que tá as duas bolinhas assim no mesmo tamanho. Fazer duas coxinhas assim pequenas,
A orelha tem que ter porque ela tem brinco, né? Senão ela fica estranho. E também ela tá com o cabelo preso. Então é preciso colocar, ó, vou colocar essa coxinha assim, a parte mais fina para baixo e vou colar aqui. Vou dar uma levantadinha. É bom fazer as duas juntinhos para ficar igualzinha, tá? Então agora nós vamos pegar um boleador o menorzinho que vocês tiverem e vamos fazer um furinho aqui embaixo, deixando essa pontinha aqui, porque essa pontinha aqui é que vai o brinquinho. Uma e outra, vai para uma, vai para outra. Agora vocês vão pegar aquela esteca curvadinha aí que vocês têm, ou essa mesmo, e fazer a curvinha. Fazer isso aqui. Então aqui agora nós vamos trabalhar isso aqui, que como se fosse juntar, né? Vou fazer um desenho assim de uma orelhinha, tirando aqui esses excessos. Eu diminuir, apesar que como vai diminuir depois, né? Vou alisar. Sem nem caprichar assim tanto, porque não é humanizado. Vou colocar aqui e tá bom. Deixa eu tirar esse excesso. Olha aqui. Deixa secar assim de ponta cabeça, tá? Enquanto isso, nós vamos fazendo rapidinho o corpinho, que eu também já tinha feito, já tava seco, já tinha montado. Ai, Deus, só Deus da causa, gente. Olha, eu tô fazendo aqui direto no YouTube sem vocês, pra ver se fica salvo, porque muitas vezes não tá ficando, a imagem não tá ficando boa. Alguma coisa sempre tá acontecendo. Sempre aqui dá certo, mas hoje foi uma hora que eu fiz sem salvar. Mas o rostinho eu dei uma lavada depois, que eu já tinha pintado. Dei um banho nela. E eu faço de novo. A pessoa só vem buscar domingo mesmo. Agora nós vamos pro corpinho, tá? Ela é suíça e o povo suíço é chique, faz festa na segunda-feira. Ó, uma coxinha. Esse corpinho aqui, eu tô fazendo ele na pele no tom dela, mas esse tom, essa pele aqui, essa massa desse corpinho pode ser em qualquer cor, porque ela não vai, ela vai roupinha. A única parte que vai aparecer vai ser essa pontinha aqui do pescoço, e isso pode ser colocado depois. Vocês podem fazer com uma natural ou qualquer uma outra cor que vocês tenham aí que esteja sobrando. Então eu faço uma coxinha, dou uma achatadinha, não deixo grossa porque ela é bem magrinha e ainda tem a roupa que vai, né? Então nós vamos pegar uma ferramenta, pode ser uma faquinha, né? Só para separar o pescoço, porque vocês lembram que ela não tem o pescoço, nós tiramos, né? É um corpinho simples, magrinho. Vamos colocar aqui, vamos afinar aqui e depois embaixo a gente vai dar uma aumentadinha, porque essa parte aqui, esse 20 gramas, é para fazer ela sentada e essa aqui já é como se fosse o quadril e o bumbum dela. Cinturinha é fininha, tá?
arredonde e deixe fininha, bem fininha, porque depois ela tem um casaquinho. Só assim. Pode esticar esse pescoço aqui. Ó, isso aqui vai ter, ela vai ficar com 7 centímetros. Ó, esse parte aqui eu vou tirar. Eu vou cortar, eu corto normalmente assim, ó. Desse jeito. Mais fácil pra encaixar depois, pescoço, assim, ó. Pra ficar assim. Eu já pego essa partezinha aqui que eu tirei do pescoço e já aproveito, já faço uma bolinha com ela pra fazer os seios que é pequeno. Ah, um outro detalhe, esse aqui, ó, dá um belisquinho aqui no ombro. Fica mais fácil depois pra encaixar o braço. E pega essas bolinhas bem pequenininhas aqui, duas bolinhas bem pequenininhas, e coloco aqui pro seio. Sem me preocupar muito, assim, que modelar. O importante é só não ficar grosso, assim, não ficar sem estar lisinho, tá bem coladinho. Porque ela é bem comportadinha, né? Então não vai aparecer nada. É manga, gola alta. Mas os seios tem que ser colocado. Pelo menos as bolinhas aqui. Só isso aqui, deixar descansar um pouquinho enquanto nós vamos para perna. As pernas eu também já tinha feito, mas vou repetir aqui. Vocês vão pegar uma massinha cinza para cada uma, uns 7 gramas, que deu quase 7, mas 7 gramas vocês pegam, tá? E vão fazer um rolinho de 8 centímetros, perninha fininha, tá? Deixa secar um pouquinho. Se quiser, já coloquem já na base onde vocês vão deixar ela. Pra deixar já o formato, igual a minha, ela vai estar com as pernas cruzadas. Então, eu já coloquei. Como eu disse, eu já tinha feito, ensinado pra vocês, mas não salvou. Então, é assim. Essa base minha aqui é um copo normal de vidro. Até eu nem fiz o acabamento aqui para poder mostrar para vocês. Esse meu copo aqui, ele tem quase 10 centímetros. Eu fiz assim, uma massinha grossinha, rosa no tom, encapei até aqui, peguei uma régua, fiz essas marquinhas aqui. Isso é tipo um puff, né? E depois eu peguei uma massa preta, suficiente para cobrir aqui, e coloquei, fiz essas marquinhas igual a gente faz cupcake, que é uma coisa assim que a maioria, tipo assim, já sabe fazer, né? Porque assim, gente, não vai, você não começou biscuit ontem, vai já fazer uma peça assim. Essa peça aqui já é uma coisa assim, já para uma pessoa que já tem uma boa noção de biscuit, tá? Já um nível intermediário para avançado, tá? É a mesma coisa, tipo uma Betty Poo, uma Minnie Mouse. Não é começar hoje já fazer e depois ficar fazendo uns monstrinhos. Vai aos poucos, tá? Vai aos poucos, comece com lembrancinha, comece com um bichinho, com um rostinho fofinho, tá? Olha aqui. Daí, eu já coloquei essas minhas pernas. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma bota. Já tinha feito aquela bota. Então, agora pra bota, foi 7 gramas pra perna, né?
Vou pegar só 5 pra bota. Opa, isso, arrumei. Deixa eu ver. Peraí que eu já falo pra vocês quanto que eu peguei. Deixa eu medir nessa outra que eu já tinha feito. Ficou salvo, eu não... nem me lembro. Aqui, são 5 gramas. 5 gramas pra fazer a botinha, tá? Vamos fazer primeiro ela. Depois o cano. Porque ela tem aquele acabamento. Vamos fazer uma coxinha assim, ó. Isso tudo vem de uma coxinha, né? Uma coxinha. Dá uma leve achatadinha, sem deixar fino, tá? Sem deixar fino. Nós vamos pegar agora uma régua e separar aqui o calcanhar dessa bota. Fazer um sapatinho assim. Esticando. Aqui separei o calcanhar e vou subindo ele. Quanto mais eu subir, mais o salto vai ficar um salto mais alto. Aqui eu deixo retinho também. Deixa eu pegar uma coisa certa. Essa minha régua tem um... Isso aqui, ó, que nós vamos fazer. Quanto mais a distância está aqui, maior é o salto. Não é bico fino, meio arredondadinho. Ó, aqui um apertada, um apertão aqui e um outro aqui. E é isso, uma botinha de salto. Esse é o espaço para o salto. Tá? Então, nós pegamos uma massinha cinza. Mais ou menos umas 2 gramas, porque esse salto é um salto meio que plataforma. Achatamos aqui sem deixar fino. Pode se deixar secar também primeiro esse rosa para depois colocar, tá? Mas eu já... Não, agora já não posso, ó. Vou colocar aqui sem perder a forma, ó. Ó a curvinha, o detalhe da curvinha. Tá vendo, ó? Aqui sobrou um pouquinho. Aliso bem. Ó, dessa forma não pode se perder, tá? E agora eu vou fazer o salto, que também não é um salto fino. Se fosse um salto fino, eu ia, tipo, encapar um araminho ou um palitinho de dente. É um salto grosso. Então, eu vou colocar aqui. E vou unir. Mesmo que não vá ficar, ela não vai ficar em pé, ó, não deixe perder essa partezinha aqui. Mesmo que ela não vá ficar em pé, eu vou ter que colocar isso aqui em pé pra ver se tá certinho, ó. Tá vendo que aqui tá muito maior, tá bem maior do que eu preciso. Então, eu vou lá na tesoura e vou cortar um pouquinho. Isso aqui tem que ficar reto. Tá?
retinho, ó. Mesmo que não vá ficar em pé. Então, agora eu pego uma massa pink. No mesmo tom. Peraí, só um pouquinho que eu já falo quantas gramas foi aqui. Como eu, tipo assim, eu não anoto nada. Nenhuma peça que eu ensino eu já fiz antes. Eu faço já direto ao vivo. E daí, quando eu quero fazer uma outra igual, eu assisto os meus vídeos. Ó, vou pegar 5 gramas de novo, tá? 5 gramas. E vou fazer um rolinho. E esse rolinho também é fino. Não pode ser bem mais grosso que as pernas. Por quê? Porque é uma bota coladinha, coladinha, daquelas botas assim, quase tipo meia, ó. Então, o que eu posso fazer é uma parte só um pouquinho aumentar, porque tem a coxa, ó. Um pouquinho mais fina aqui, a canela, e aqui eu aumento. Então, eu pego um boleador, com muito cuidado, coloco aqui só um pouquinho sem abrir, ó, com muito cuidado. Pego um palitinho de dente, pode ser, tá? Só que é aquele negócio lá, se ela for ficar sentada, você tem que já ver pra deixar a curvinha, né? Coloco uma aqui, metade, uma metadinha aqui, e a outra aqui. Que eu vou encaixar aqui, tá? Só que antes disso, já vou fazer os detalhes, porque como elas duas partes estão molhadas, não quero correr o risco de ficar descolando. Porque daí aqui agora eu vou ter duas Draculaura, na verdade 3, né? Porque eu já fiz ela magrela. Uma já vendi, né? Que a menina vem buscar amanhã, e as outras vai ter que ficar pra mim. Eu não vou, ó. Vou só colar isso aqui, sem me preocupar muito com o acabamento, só o acabamento normal que a gente sempre tem que fazer, que é pra não descolar, né? E agora, antes de colar aqui, se aqui já tivesse sequinho, eu já colava, mas como não tá, eu tô fazendo tudo na hora, então eu já vou fazer os detalhes, tá? O que são os detalhes? Os detalhes são essa fitinha aqui que ela tem, ó. Aqui na bota, né? Esse aqui que coisa o acabamento. Essa língua do cadarço, os cadarcinhos e esse coração. Então, a primeira coisa, aquela hora que a gente vai fazer, é essa língua. Que é somente um rolinho. Pode ser feito à mão. Grossinho assim mesmo. Mas que depois vai ser achatado. Deixa eu pegar meu rolo. Isso aqui, ó. Vai ser feito dele. Então, nós vamos colar daqui. Eu vou... Ele sobra um pouquinho. Até aqui o... Deixar aqui bem lisinho, tá? Pra não dar volume depois. A hora que colocar a partezinha preta. Una.
Agora nós pegamos uma extrusora com uma pecinha assim, a menor que vocês tiverem. E tira assim essa fitinha. Ó, meu como tá tudo muito fresquinho, eu não vou passar cola em nada. Se vocês forem fazer, é claro que tem que deixar secar. Vocês já tomem cuidado, passem cola, coisa assim, né? Eu não, nem vou precisar, porque eu tô fazendo tudo assim na hora. É só... Opa. É isso aqui. Vai lá bem retinho no acabamento, com cuidado. E una bem. E depois ela tem essa listrinha aqui. Una. E é isso que é a botinha dela. Agora vocês vão pegar uma extrusora com outro biquinho, que é o mais fininho também que vocês tiverem, tá? Mas assim, ó. É aquele redondinho lá, tipo uma linha. Pra fazer o cadarço. Como eu já disse pra vocês, tá tudo meu fresquinho aqui, eu não vou colocar cola. Mas vocês forem fazer ela sequinha, que é o ideal, principalmente para quem não tem tanta experiência, para não amassar. Então, passe colinha aqui com um palitinho de dente. Então, eu vou pegar aqui com tipo uma agulhinha e vou apertar. Vou apertar aqui do outro lado. Vou virar e vou dar um apertãozinho novamente, que vai ser aquela, tipo aquela marquinha do... aonde eu traço o cadarço. Viro aqui, aperto novamente, vira aqui, aperto novamente. Se ele tá, ó, vocês têm dúvida, né, da onde vai ficar, para não ficar tudo torto, coisa assim, passam daí, como eu falei, a cola com um palitinho, que daí você já faz as marquinhas. Aqui é um zigue-zague. Chega aqui, opa, aqui já não colou, passa um pouquinho de cola. Agora faça aquela a volta toda, né? No meio, aperto. Olha, o meu aqui já na volta já não tá colando tanto. Então, eu vou colocar já que eu sei aonde eu vou precisar de cola. Que ele vai e volta, zigue-zague. Será que vai dar?
isso, deu certinho, como se eu tivesse medido. Aqui. Agora nós vamos pegar um pouco pedacinho de preto. Pequeno, um sustinho de nada de massinha. Fazer um mini coxinha. Dar uma amassadinha nela, pegar um palitinho e apertar e fazer um coraçãozinho aqui. Opa. E é isso. Então agora nós vamos naquela perna cinza lá que tá lá esperando a gente. Vamos colocar aqui. Fazer o acabamento as duas para parecer que o rosa tá em cima dessa meia cinza dela. Bom, eu coloquei a minha aqui e cruzei as minhas perninhas. Daí peguei aquele meu corpo e colei, ó, sem nem dei acabamento nenhum ainda, tá? Porque eu vou pôr sainha, mas eu vou dar um acabamento aqui. Eu só coloquei uma massinha só pra unir as duas. Opa, tô fazendo propaganda do Miller, toda hora tá mostrando a sacolinha da loja. E coloquei aqui. Opa. Vou fazer um acabamento aqui pra não... Mesmo que a sainha não vai ser erguida, né? Porque eu só coloquei aqui pra sentar e pra cruzar minhas perninhas, tá bom? Ó, eu vou vir agora pra colocar a roupinha e pra ensinar a pintura novamente, tá? Eu já vou deixar salva aqui, porque eu não quero correr o risco de continuar e não salvar nada. Então, até daqui a pouco. Bom, meninas, agora vamos pintar nosso rostinho, tá? Esse rostinho aqui foi aquele que nós fizemos na primeira aula, que não ficou salva também, né? Acho que já tô com uns 3 rostinhos. E na verdade esse rostinho aqui, acho que ele já tá até meio gasto, porque eu já tive que lavar ele hoje umas 2 vezes, porque eu gravei a aula, não salvou. Mas agora tô fazendo direto no YouTube, tá? Então, olha, nós vamos usar tintas para pintar esse olho. Eu tô usando tinta acrílica, mas pode ser usada a PVA. Eu não vejo tanta diferença na acrílica e na PVA, mas eu não sei, pode ser que aqui na Alemanha não tenha tanta essa diferença no caso de pintura de óleo ou de olho. E para tipo sombreados ou coisa assim, na pintura country eu prefiro a PVA, mas para o olho acrílica, tá? Ou uma base de água. Eu tô usando um tom rosa, um azul, porque eu não tenho um lilás, então eu vou fazer uma mistura. O branco, o vermelho que eu vou fazer, vou colocar na mistura, que é para pintura da boca, que é meio bordô. O branco e também o preto também nós vamos usar, que é para cílios. E nós vamos também usar para pincéis, os menorzinhos que vocês tiverem. Esses daqui são muito bons, esses da Condor 0, 00, o 2. Não passa, o máximo que vocês têm que usar é o 4. Esses outros dois aqui, fininho também, são aqui da Alemanha. Vocês vão pegar e colocar eles dentro da água antes de começar a pintar, porque para hidratar ele. Então, nós pegamos agora um papel toalha. Eu prefiro para colocar assim na mesa, porque você pode ir limpando o pincel e vendo também se ele tá espessura suficiente. Quem acompanha assim minhas aulas sabe que eu também gosto muito de canetinha, que é o mesmo efeito no caso pro olho, a tinta, e tem pessoas que tem mais facilidade com a canetinha para pegar, né, para mais firmeza do que com o pincel. E para olho é muito bom. A canetinha base de água, tá? Eu uso essa aqui, a Stabilo, que tem no Brasil, acho que em todo lugar do mundo. Ela é alemã, essa canetinha. E eu vou precisar de um pratinho, ou pode ser
uma cerâmica, né? O que vocês usam pra depois que fica fácil para limpar depois, só colocar um pouquinho de água, pronto, já saiu. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar o formato do olho dela, que ela tem um formato muito parecido com o da Sininho, qual nós já fizemos, né? Que é aquele formatinho gatinho, quase um peixinho, né? Esse formato do olho dela. Então, é bom desenhar porque assim você não corre o risco de ter um olho maior que o outro, né? Já é uma coisa assim que fica mais certa. Desenhe com lápis comum. Ela tem um olho grande. Naquele mesmo estilo da Tinkerbell. Que o vídeo tá aqui também no meu canal do YouTube. Aliás, todos assim, os endereços tá aqui nos comentários, tá? Do grupo, do meu Facebook, da minha página, ó. Tudo aqui. Mas hoje não é com alunas participando, tô fazendo aqui sozinha. Então, ó, depois que você já desenhou, agora você vai pegar ou a tinta, fazer aquela mistura lilazinha, ou se você já tem esse lilás meio rosa, que é o tom do olho dela. Eu, como não tenho esse tom meio lilás, meio rosa, eu tenho canetinha, então eu vou usá-la. Porque eu já fiz uma dessa menina aqui, dessa Draculaura, versão magrela. Eu não fiz esse formato de olho, porque eu achei que não ficou legal pra magrela. Isso aqui é um roxo, tá? Um roxo meio lilás. Então daí eu peguei e testei já os tons de canetinha que eu tenho. E essa aqui é um pink também puxado lá pro roxinho. Eu vou fazer uma mistura dos dois aqui. São canetinhas assim à base de água. Eu passando o pincel que já está úmido ou um cotonete. Pronto, eu já tenho o tom que eu quero. Depois eu vou mostrar minha magrelinha para quem não viu ainda. Ó. Eu vou passar pincel ao invés do cotonete. É aquele negócio, né? Tem o que eu prefiro. Mas é aquilo que às vezes o mais fácil para mim não é para você ou vice-versa. A gente tem que ficou mais puxado pro pink. O pink meu tava mais forte. E na verdade ele é mais pro lilás, mas depois eu não é uma coisa assim que eu faço e já pronto, acabei. Não, tem que mexer. Ó, agora o cotonete. Meu cotonete tá assim, um pouco úmido, não é molhado, hein? Cuidado que não é molhado, é úmido. Vocês põem um pouquinho de água, pode até passar depois um papel toalha para tirar o excesso. É assim, eu tô dando leve batidinha para ele ficar mais clarinho.
Passar um pouquinho mais de lilás. Que o rosa aqui sobressaiu. Bom, depois eu vou voltar aqui nele, no olho. Agora nós vamos fazer a misturinha pra boca, que é um bordô. Se fosse assim, em batom, era mais fácil encontrar esse tom do que em tinta. Aqui. Depois nós clareamos um pouquinho. Então eu vou pegar e vou fazer essa mistura aqui. De um rosa, quem não tem um rosa, né, já mistura ele com vermelho. Vou pegar um azul, que é um azul tipo ultramar. Esse seria o tom também do olho, tá? Quem não tem a canetinha, usa esse tom pro olho misturado com o branco. Eu vou pegar uma gotinha aqui de vermelho, porque esse meu rosa tá muito claro. Acho que um marrom chocolate também ia bem aqui nessa mistura. Então, vamos pegar um pincel fino, tipo um número 2. Nós vamos passar só assim, ainda sem fazer contorno, tá? No lábio dela. Aumentando aos poucos, pouquinho, e depois nós vamos pegar os 00 para fazer bem esses contornos. Bom, agora eu vou pegar a tinta branca, um pincel também fino. Vou fazer esse contorno aqui do olho. Também poderia ter pintado todo essa parte branca primeiro, tá? Mas daí você não ia ter essa transparência que fica aqui da cor da pele. Na minha magrela eu passei todo branco. Passa uma mão, se não ficar bem branquinho, deixa secar e passa uma segunda. Bom, deixa eu clarear agora esse olho. Aproveitar que eu tô com o pincel com um pouquinho de branco. Fazer aqui o contorno. Tiro o excesso, sempre tiro o excesso de água. Assim, ele é um lilás, meio rosa. Um pouco
diferente, né? Das cores que a gente faz normalmente de olho. Ó, não tem nada no meu pincel, tá? Só tá úmido. E eu tô clareando aqui esse lilás. Tem água só. Agora eu lavo ele, põe no branco pra ajeitar aqui. Voltar agora pra boca. O que eu faço aqui antes de secar isso aqui, essa misturinha, eu pego uma tinta tipo dimensional metálica ou uma já acrílica brilhante, caso vocês tenham nesse tom, para passar na boquinha dela. Dá uma vida nessa boquinha. Se tiver um tom brilhante. Agora eu pego o pincel 00, misturo aqui no brilho e começo a pintar o olho dela, a boquinha dela agora, tomando bem cuidado para as curvinhas. Aqui agora eu posso aumentar, ela tem os lábios carnudos. Aqui para fazer esse risquinho, eu venho aqui de dentro, que daí eu já tiro o excesso, né? O excesso de tinta. E depois qualquer coisa eu posso limpar com palitinho de dente. Em cima também ela tem, também é carnudo. Passo aqui meu azulejo para tirar o excesso. Um prato. Agora, como ele ficou escuro, eu vou pegar, vou dar um tom rosinha nele, junto com esse aqui, com esse brilhante. Eu vou pegar um rosa, misturar com esse brilhante, ou se eu tiver uma dimensional já rosa, eu já clareio o meio aqui. Mesmo que depois tenha os dentinhos, .
Eu dou um tom agora mais rosadinho nessa boca. Deixando aquele contorno escuro. É igual passar maquiagem mesmo, né? Aqueles truques de maquiagem. Deixando mais claro. Mais claro dentro. O lencinho umedecido nessa hora a gente vai também usando aqui. Agora eu vou limpar bem meu pincel. E vou pro branco. De novo eu preciso dar uma mãozinha aqui nesse olho, porque ainda tá transparente. Não esquece que a tinta tem que estar bem diluída. Deixa eu olhar, ver se tá no mesmo tamanho. Então, enquanto seca aqui um pouquinho. Uma outra coisa que nós vamos usar é maquiagem. Maquiagem mesmo, comum, que a gente sempre usa. No tom rosinha. Rosinha claro, porque é mais tipo sombra e lápis que ela usa, né? Mas eu já vou passar um pouquinho aqui de rosinha na bochecha. Também no queixinho. E no nariz. Um pouquinho. Agora eu vou pegar, já aproveitar meu pincel com branco e essa tinta aqui rosinha que nós temos aqui. Fazer a sombra. É assim, raramente você vai fazer bonecas de sombra, né? Mas ela tem, que ela é uma mocinha toda maquiada. Então eu vou pegar aqui, bem clarinho, um tom bem clarinho de rosinha, bem diluído. E vou fazer a primeira camadinha de sombra dela, que é um pouquinho mais claro. Aqui em volta do olho. Só um filetinho cor de rosa. Depois eu pego um pouquinho mais desse rosa, esse mesmo que eu já tô usando, tá? Um pouquinho mais escuro. Testo aqui, né? E passo uma nova camada de sombra, dessa vez um pouco mais escura. Antes de secar, pego um pincel só, úmido, e dou uma esfumaçadinha aqui pra
Bom, agora que já secou meu branco, vou fazer um contorninho lilás aqui nesse olho. Também como vai passando o branco, às vezes o contorno some. E o contorno tem que estar sempre mais escuro. Bom, agora nós vamos para uma parte assim que é a mais importante, que é o destaque do olho, que é esse preto. Ela usa de rímel. Os cílios são grossos. Vou pegar aqui o preto, diluir ele um pouco e testar. Outra vez tá. Ó, testa assim já no prato, no papel. Outra vez ele tá como... Esse aqui eu tô usando o pincel. Eu vou usar o 0, tá? Aqui o 0 da Condor. Então vamos lá pro... Depois que tá da espessura que você quer. Vamos fazer o contorno. E começar com os cílios que não são fininhos, tá? Tão fininhos. Sim, 5 tá bom. E agora você vai deixar mais fininho a parte de baixo. A parte de baixo não é tão marcada. Ela é mais leve. Você pega e coloca onde tá mais diluída. Vocês podem fazer um fiozinhos pequenininho com canetinha. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, mas eu acho que eu já falei em outras aulas, mas pra quem não viu, é isso aqui. Eu faço virada pra cá. Quando eu faço um olho, quando eu faço o outro, eu viro de ponta cabeça. Qualquer erro, você pega um palitinho rapidinho antes de secar. Esse aqui ficou muito grosso. E passa ele rapidinho. Não espera secar, não. Acho que tem hora que eu fujo da câmera, né? Isso que é ruim de fazer sem tem gente assistindo ao vivo.
Eu fujo da câmera. Não tem ninguém pra falar. Deixa eu então mostrar aqui pra vocês. Começar daqui. E esses cílios grandão mesmo. Nossa, eu acho que eu exagerei um pouco alguns. Eu posso diminuir. Pegar o lencinho umedecido. Diminuir um pouquinho. Agora nós vamos pegar a tinta preta. Pode ser o cabinho de um pincel. Um boleador, um pinta-bolinha. Pegar um cabinho de um pincel. Vou fazer aqui grande. Agora com a canetinha rosa, pink, fazer um coraçãozinho aqui. Não tenho o hábito de usar secador de cabelo, gente. Deixa eu arrumar o contorno. Aqui eu tô com uma canetinha preta. Deu pra ver bem. Deixa eu fazer agora a parte de baixo aqui que eu já tava esquecendo. Daí representou que o outro olho tá menor. Tá? Deixa eu agora aumentar essa íris. Bom, agora vamos pegar os cílios, os sobrancelha. Algumas fotos estão meia roxa, outras meia marrom.
agora também eu vou fazer um contorninho preto aqui nessa parte aqui do olho. Vou fazer de canetinha. Bem levezinho. Por último, com um palitinho de dente ou um boleador pequenininho, o brilho do olho. Coloco 2. Aqui, ó. Aqui. Essa aqui, nossa Draculinha, até agora já está pronto. Deixa eu colocar o palito aqui nela. Deixa eu levantar um pouquinho a webcam. Vou mostrar certinho pra vocês, ó. Até agora já está pronto perna, corpo, opa, aqui. Depois eu já vou colocar agora. Eu vou fazer ela assim, meio de ladinho, tá? Depois vocês vão ver melhor pela foto, assim, normalmente aqui na webcam fica um brilho, o nariz quase some. Então eu vou vestir ela daqui a pouquinho, e quando eu for vestir, vou fazer ao vivo, tá? Vou fazer com aluninhas, tá? Esse agora já está direto aqui no YouTube, mas a próxima a gente vai fazer juntas, tá? Que eu acho que já vai ser amanhã, domingo. Entenderam? Olha, eu fiz ela em versão magrela. É a mesma coisa, tem uma magrela passo a passo aqui no meu canal do YouTube, tamanho médio, com 28 centímetros. E é igualzinha, só muda as roupinhas, o jeitinho da roupa, que é o jeitinho que eu vou ensinar a colocar nessa aqui. Daí vocês fazendo essa aqui, depois vocês podem fazer a magrelinha, tá bom? Então, até a próxima aula. Quem não... Acho que será amanhã. Eu vou marcar. Agora eu já ponho esse vídeo no YouTube. E quem estiver vendo, quem estiver assistindo, não estiver no grupo, aqui nos comentários tá o endereço do meu Facebook. Tá bom? Espero. Vamos esperar até o final, porque ela vai ficar bem bonitona. Até.